Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AceleraCast, episódio número 28. Hoje estamos aqui com Fernando Battistin, um amigo de longa data aí. Já nos conhecemos há bastante tempo, temos algumas histórias corporativas e de aceleração de vendas juntos. E vamos passar aqui então um papo descontraído. Vamos lembrar sempre da gente se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com os amigos e amigas aí, para que todos possam ter acesso então aos nossos conteúdos. Isso ajuda a gente, espero que ajude todos aqueles que recebam então o nosso conteúdo. Mas vamos lá, apresentar aqui o Battistin, já vou contar uma história de como que eu conheci ele. Boa. Battistin é gerente especialista em gente e gestão na Guima, mentor em RH, BP, vai explicar já depois o que é BP, o livro dele está aqui, a gente vai falar disso. Autor, palestrante, professor universitário, tem mais de 20 anos de experiências em empresas públicas, privadas, familiares, nacionais, multinacionais e de todos os portes. Professor de graduação e pós-graduação em psicologia. Acabei de descobrir hoje, apesar de conhecer ele há anos, que ele é psicólogo. Pois é. Autor de 3 livros de RH, sendo o último lançado em 2020 pela editora Gregory, que nós temos aqui, Business Partner. Especializado graduado em psicologia, como eu falei, MBA Executivo Internacional RH, pós-graduado em docência no ensino superior e mestre em educação corporativa. Então sejam muito bem-vindos ao podcast número 28 do AceleraCast. E eu vou começar aqui, Fernandão, pedindo para você então se apresentar e você contar o seu lado de como você me conheceu. Boa. Olá, pessoal, obrigado pela audiência. Charra, obrigado pelo convite. Acho que é super bacana poder trocar ideia e falar sobre... Sempre quando eu recebo o convite para falar de RH, né? Battistin, vem cá falar de RH. Vamos falar de feitos aí, ações e coisas bacanas para que depois vai ser compartilhado e consumido, né? Pela galera da internet. É super bacana, né? Eu procuro dar uma boa impulsionada nas minhas redes sociais nesse sentido também. Então, quem depois quiser me seguir nas redes sociais, me encontra facilmente, esse nome não tem outro lugar, então LinkedIn, Instagram, Fernando Battistin, Facebook, tá fácil de achar. Sigam-me lá para poder acompanhar conteúdo de recursos humanos. Eu posto muita coisa de RH para poder falar com o público que me segue, falar com meus alunos também, enfim, estou até hoje na vida acadêmica aí firme e forte, né? Então eu procuro, eu falo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Né? Então, minha missão é poder espalhar alguma coisa de bom. Quem quiser usa, quem não quiser descarte, mas tá aí para ser consumido. Então, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, inclusive com bastante qualidade também, né? Então, obrigado pelo convite, cara. Legal, muito bem. Seja muito bem-vindo aí. E aí eu já conto a minha versão. Mas como é que você me conheceu, Fernandão? Porra, cara, o Charra foi abusado, né? o Charra é o típico vendedor. Ao falar de vendedor, ó. Olha quem tá ligando. Aí, ó, vendedor, muito bom. Tá vendo? Olha quem tá ligando. Já a gente vende pra ele também. Pois é, muito bem. Então, eu tava recebi uma proposta sua, uma abordagem sua no LinkedIn, né? E eu falo que você é a abordagem certa na hora certa, né? Você me abordou na hora que eu tava procurando um treinamento pra equipe comercial da empresa que na época eu tava trabalhando, onde eu era lá o gerente de RH. Então você me procurou na hora certa, no momento certo, porque eu estava procurando alguém para isso. Não conhecia você, não conhecia seu trabalho, não conhecia a história da aceleração, que na época tinha um outro nome, inclusive, né? Inside, né? Que chamava a consultoria. Então, você me abordou. Eu tenho uma empresa, né? Tal, não sei o quê. Pô, eu respondi, né? Costumo, sempre que posso, respondo. É que hoje, naquela época era muito medo, mas hoje tem muita abordagem no LinkedIn. Você responder todas, você não trabalha, né? Sim. Mas naquela época não era tantas assim, né? Você foi pioneiro, inclusive, é isso né? aí, ó. Sendo pioneiro, né? Foi pioneiro, né? Foi pioneiro na técnica, né? Então, na época eu respondi pra você, não, eu tenho interesse em conversar contigo, sim, porque eu tenho uma possibilidade aqui, né, pra receber uma proposta tua. Cara, e foi legal, porque desde aquela época, 2017, acho que foi o primeiro contato nosso, de lá pra cá, sintonia, né? E a gente teve o prazer de de se encontrar em outros trabalhos, em outras companhias, inclusive, né? Então a gente acho que tem uma história que tá bem escrita, né? Então, contando como é a minha versão, né? Foi assim que ele me achou, gente, né? Então, ó, quem quiser aumentar seu poder de vendas, né? Empresa que quer consultoria de vendas, cara, não tem. Eu desconheço alguém em alguma empresa melhor que a aceleração de vendas. Nesse sentido, não tem. Hoje, legal, pô, obrigado aí pela chancela vindo do Fernando, é uma super
é uma super honra aí, né? Mas contando o meu lado da versão aqui, a gente estava numa época começando, a empresa ainda tinha o primeiro nome que ainda tem até hoje, né? Um guarda-chuva que a gente tem, que chama Inside Business Design. Olha aí. Aí eu fui visitar o Fernandão, me lembro que a hora que eu fui parar o carro, né? Ela ficava numa cidade aqui perto de São Paulo. Fui visitar e não tinha estacionamento, levei 40 minutos para chegar lá. O Fernandão falou, muito legal, só a reunião era tipo 4 da tarde. E aí eu cheguei 4h40. Falou, muito bom que você veio, mas eu tenho até às 5 horas, então você tem 20 minutos para fazer seu pitch. Mas o Fernandão é um cara que é muito legal de compartilhar, porque em todo o processo de vendas, durou tipo 1 ano, do primeiro contato até a VNC. Ele sempre foi muito transparente, então recomendo isso, que todos os contratantes aí sejam transparentes. Sim. E dizer, cara, eu não vou comprar esse ano, mas me liga em setembro, me liga em outubro, me liga em novembro. E aí acaba criando um processo de fato de relacionamento. Né? E fala a história do sem massagem, né, cara? Eu acho que até o respeito que você tem pela pessoa que tá perdendo o tempo dela ali pra apresentar ou explicar alguma coisa. E eu sempre tento, até hoje, com todos os fornecedores que me abordam, que eu converso com o Marco, eu falo assim, cara, eu vou ser muito direto com você do próximo passo do que vai acontecer. É isso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então não tem. Eu falo assim, minha conversa costuma não fazer curva. Né? Então eu acho que tem que ser transparente mesmo. Então, que bom que você. Foi 1 ano, né? Até a gente, de fato, dar o pontapé no trabalho, mas deu certo, tá vendo? É isso aí. E aí o que é legal sempre, né, perceber que de fato é uma construção, né? O pessoal, a gente vê muito, né, a gente tem uma característica que os vendedores ligam 1, 2, 3 vezes e acaba abandonando o cliente. E eu costumo dizer que o maior ativo do vendedor é quando ele tem uma carteira de clientes de fato, né? Que não só uma carteira de pessoas que podem comprar o produto que ele está vendendo naquele momento, Sim. mas é alguém que se fala assim, cara, deixa eu ligar para um cliente seu para saber se é um bom vendedor, né? E então é legal da gente construir esse relacionamento. E aí eu queria avançando um pouquinho na história, ou na verdade voltando um pouquinho, como é que você foi parar no mundo de RH, Fernandão? Voltando lá na infância, como é que você decidiu, né? RH, na psicologia? Infância. Cara, na verdade eu falo que a psicologia me escolheu, né? Mas só para poder ser bem conciso na história, eu quando fazia vestibular, eu fiz vestibular de psicologia e engenharia, as 2 opções que eu coloquei lá. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Já morava em Santo André? Já morava em Santo André. Sempre fui do ABC Paulista. Galera do ABC Paulista, tá ligado aí? Obrigado pela audiência. Eu coloquei psicologia e engenharia, cara. Aí eu falei, por que engenharia? Pô, eu fiz Senai. Eu tive o prazer de fazer Senai, né? Fez o que técnico em que lá? Fiz mecânica geral, retífica e tornearia mecânica. Fiz 3 cursos lá. O Fernandão também te não falou, mas é um apaixonado por carros e motos. Gosto Depois tem mais uma curiosidade que eu vou abrir, mas depois. Depois a gente chega lá. Mas coloquei psicologia e engenharia e passei em psicologia a primeira chamada. Aí entrei no curso meio perdido ainda, né, velho? Tentando entender o que era psicologia. Só sabia que eu era um cara de boa comunicação, sempre fui um cara de boa comunicação. Então, sempre fui muito próximo, né? E as pessoas acabam sempre pensando, pô, acho que não tem um jeito pra ser psicólogo, pra cuidar de gente e tal. Foi disso aí, mas depois eu fiquei 1 semestre perdido, tomei 2 DP no primeiro semestre. Eu ficava o dia inteiro trabalhava eu era peão de fábrica, né? Então eu ficava o dia todo na empresa lá, comendo ferro fundido o dia inteiro, né, cara? Na beira de um torno, na beira de uma retífica. Ia pra faculdade à noite. Eu chegava na faculdade morrendo de sono, velho. Sim. Entrava 7 horas da manhã na fábrica, passei às 5 da tarde. Mas depois do segundo semestre foi que eu me encontrei. Aí as decisões importantes da vida, né? Que eu falei assim, cara, eu preciso entrar na área de psicologia agora. Vou começar a procurar estágio. Aí dei a sorte de procurar estágio e bater rapidamente e ser contratado. Aí fui trabalhar numa agência de empregos. Era novíssimo, tinha 20 e poucos anos, 21 aninhos, 20 aninhos ali. Isso era em 1999. Entrei numa agência de emprego. Meu primeiro emprego em RH. Assim parei em RH e nunca mais saí. Pronto, tá de lado? Nunca mais saí. Isso foi que ano, mais ou menos? 99. 99, então já tem uma boa estrada aí no RH, né? Posso falar que eu fiz de tudo em recursos humanos, passei por todas as áreas em RH, experimentei todos os processos de RH. Então, hoje a minha bagagem ela foi muito bem construída. E estudei muito, né, cara? Assim, eu não posso falar que eu estudei pra caramba. Eu tenho a formação pra dar com pau, assim. Putz, eu vou pegar o bolo de certificado lá de cursos que eu já fiz, falando que eu fiz, um monte. Mas tudo isso pra poder tentar me manter atualizado, pra poder fazer a segunda coisa que eu descobri depois que eu amava, que é educação. Puta, sala de aula, cara. Sim. Nossa, sala de aula. Hoje não larga a sala de aula por nada.
né? Não tenho intenção alguma eu sempre mantive a carreira paralela, né? Sempre trabalhando com recursos humanos e me lecionando no período noturno, né? E faço isso até hoje. Até hoje eu continuo nessa pegada aí. Durante o dia na empresa, à noite na faculdade dando aula. Muito bom, nunca conheceu ali a área do conhecimento e foi embora, né? Cara. E, Fernandão, você já deve ter entrevistado aí quantas mil pessoas? Puta, não tenho essa conta, cara. Porque você começou já no recrutamento e seleção, né? Em 99, eu conheci. A vantagem do RH é que você conhece muita gente, né? Sim. Vantagem, desvantagem, perigo também, né? Porque às vezes eu tô andando em algum lugar e falo, tudo bem, Fernando? Aí você olha. Você não sabe se é aluno, se é entrevistado, candidato. Você olha, fala, puta, e agora, cara? Quem será que é? Né? Às vezes eu lembro, eu sou bom de fisionomia, péssimo de nome, mas bom de fisionomia. Aí eu olho e falo, putz, cara, acho que sei onde que é. Aí eu arrisco. Às vezes eu não sei e pergunto mesmo. Eu sei que você me conhece, mas putz, me lembra da onde que é. Porque eu não tô lembrado. Aí a pessoa relembra e tal. Já aconteceu o caso de gente que me para na rua, você me entrevistou pra uma vaga XYZ há tanto tempo atrás. Tu imagina que eu vou lembrar. Né? Tanta gente que eu já entrevistei. Entrevista até hoje, né? Hoje não, claro que a gente, com uma frequência muito menor, a gente só vai... só entra para cargos mais estratégicos, uma coisa mais do alto da pirâmide, né? Mas ainda continuo conhecendo gente, continuo fazendo entrevista. Tanto que a minha rede do LinkedIn, as minhas conexões são bem vantajosas lá, né? Porque lá muita gente conectada que me segue por lá, né? Que me dá mais audiência que outras redes sociais, inclusive. Legal, já vamos falar aqui do RH, não é? Que tem um RH. quadro, já chegamos lá. Mas você, nesse universo todo de entrevista, você já deve ter passado algumas histórias pitorescas aí com os candidatos, não? Tem. Conta alguma história aí que vem à sua mente, se é alguma coisa engraçada. Eu vou contar uma história que eu sempre conto essa, porque pra mim essa foi uma das mais icônicas que eu me lembro, né, cara? Eu lembro que eu trabalhava na agência, isso em 1999, trabalhava na agência de empregos. Aí tinha um candidato lá essa agência ficava na Marechal Deodoro, São Bernardo do Campo. O Marechal Deodoro tinha, naquela época... Morei lá. Você morou lá, Marechal? Morei no Jardim do Mar. Pô, cara, o Marechal tinha uma agência de ponta a ponta. Sim. Né? Então a gente tinha um monte de agência lá. Loja de imóveis, né? Loja de imóvel embaixo e agência em cima. Sim. Então lá no ponte da agência de emprego. E aí, rapaz, tinha um candidato que era um candidato marcado da Marechal Deodoro. Ele ia todos os dias para o Marechal Deodoro e ele entrava em todas as agências de emprego todos os dias. Então todo dia ele subia, entrava lá, falava no balcão e falava assim, tem vaga pra isso? E lá embaixo tinha a placa, né? Ele lia a placa e subia. Sempre perguntando de alguma vaga. Só que o cara era tão conhecido que a gente já conhecia o currículo dele, inclusive. Sim. Sabia onde ele tinha trabalhado, por quanto tempo. O cara marcado, né? Chama personal branding, né? Putz, tinha uma marca. Cara, esse tinha. E ele era um cara meio 13, né? Então era até engraçado, cara. E aí teve um dia que ele subiu lá e perguntou assim... aquela vaga que tem lá embaixo na placa de instalador de linha telefônica. Foi numa época que tava a terceirização da telefônica, né? Começou a surgir os carros, instalador, tal, não sei o quê. Legal pra caramba. Falei, não, você não tem experiência, né? Nisso. Eu conheço o seu currículo já. Você não tem experiência nisso. Ele falou, eu tenho sim. Aí eu falei, eu besta, vou dar corda. Eu vou dar corda pra ele. Falei, me conta aí, qual é a sua experiência então? Deixa eu entender que você conhece esse assunto. Ele falou, não, rapaz, então, deixa eu contar. Lá em casa, eu moro lá no local, tal, que é uma comunidade. E lá fui eu que puxei o gato da energia e eu que puxei o gato do telefone. Eu sei experiência. Fazer. Eu tinha. De fato, ele tinha. Uma experiência não muito boa, mas tinha. Cara, na hora que ele contou isso, a gente foi. Foi um dia que eu perguntei pra ele, bem no balcão da recepção, tava bem lotada a agência, né? A galera ouviu, a galera ria, rapaz. Enfim, foi engraçado. Essa é uma das histórias mais engraçadas que eu tinha, né? Tem uma outra também que é rapidinho, né? Vou contar aqui. Um dia colocamos uma vaga lá na placa de menor aprendiz, né? Aí chegou um menininho lá. Só que uma das exigências que a empresa fazia é que a pessoa tinha que ser primeiro emprego. Aí chegou o menor aprendiz lá com 15 anos, sei lá. Moço, aquela vaga de menor aprendiz, tal, tem interesse e tal. Aí eu perguntei pra ele assim, sua carteira é branca? Naquela época eu perguntava que carteira branca era porque não tinha registro. Ele falou, não, moço, é azul. Aí, cara, trabalhar com gente tem dessas. Tem dessas, né? Cada pérola. É muita pérola. Trabalhar com gente é muita pérola. E indo nessa linha aí, né? Você trabalhou em empresas com mais de 50 mil funcionários. Sim. Mudando então para a próxima fase. Das histórias dos contratados.
qual foi a história mais pitoresca que você viu, do tipo aquela que você não fazia, não estudava pra prova, falava que o cachorro comeu sua prova, comeu seu trabalho, né? Desculpa esfarrapada pra não ir trabalhar. Cara, Ou qualquer outra história pitoresca, assim. você me pegou agora numa... eu não lembro, assim, nenhuma... Nenhuma coisa Não, assim, bizarra. é que tem coisa que não dá nem pra contar, né? Tem coisa que você fala que que tem coisa que você conta que leva pra parada jurídica, né? É até perigoso de contar, mas tem umas histórias... infelizmente, o mundo corporativo tem umas histórias de compliance mesmo, né? Que vai parar no canal de denúncias, que você olha e fala, não é possível. Não tô acreditando que Não tô aconteceu acreditando nisso. Por exemplo, a gente fala assim, até hoje, com todas as coisas que se fala sobre o assunto nas mídias, ainda chega muito denúncia de assédio sexual, por exemplo. No ambiente de trabalho. Ainda chega. Assédio sexual. Assédio moral... Seria um conflito de geração. Vamos dizer, a geração mais velha acha que é normal e talvez uma geração mais nova fala, putz, isso aí já não dá mais. Então, eu já tive casos... Porque você deve ir lá, vamos dizer, um diretor de uma empresa. Não, a hora que você volta pro diretor, o cara fala, não fiz nada. Não, eu já tive caso de pegar diretor de empresa, sentar o cara na sala e falar, vem cá, amigão, vamos conversar um pouquinho. Porra, bicho, vem cá. Eu conheço o seu jeito. Às vezes pode até ser que você não tenha nenhuma maldade. Mas quem tá ouvindo não tem esse discernimento pra entender a sua piada, pra entender a sua brincadeira. Então você para de fazer essas merda, ou você vai se dar muito mal por conta disso. Porque é jurídico, né? Eu falo assim, ó, eu estou te avisando antes porque eu não quero que você passe por isso na sua carreira. Porque é vergonhoso você sair de uma empresa com isso nas costas. É vergonhoso. Aí o cara, né, obrigado, Fernando, né, por ter avisado e tal. Eu falei, legal, então faça de fato acontecer. Então tem muita história triste ainda nesse mundo corporativo. História engraçada sempre tem, né, mas história triste... E casamento nas empresas, Fernandão? Pô, tem já bastante. Teve muito? Tem. Tem. O Vários cara casais, fica né? namorando uns 3, 4 anos, depois... Tem. Não, a empresa... Hoje em dia... de novo, Hoje já é permitido ou não? Então, hoje, a história da modernidade, né? Hoje em dia não se faz mais política... Dificilmente você tem uma empresa que tem uma política contra isso. Tá. A única coisa que se tem uma certa restrição ainda é não estar na mesma hierarquia. Tá. Na mesma empresa, zero problema. Só não na mesma hierarquia. Tá. Aí você tem que... Aí sim, Porque antigamente tinha toda uma política, não podia, era proibido. Até dentro da empresa, né? Você falava de namoro na empresa, era uma coisa super velada, né? Você só ouvia falar disso na Rádio Peão, né? Uhum. Não, hoje em dia já está muito mais liberado e muito mais tranquilo de lidar com o assunto também. Então as empresas não têm feito restrição nesse assunto, inibido namoro entre funcionários. Isso eu acho que na fase... A empresa que faz isso ainda está bem atrasada. Está bem atrasada. Bem atrasada, por sinal. Aí a empresa que fizer isso pro diretor pode chamar o Fernandão para fazer uma mentoria. Né? Que além de professor, o Fernandão, com essa paixão toda que ele tem pelo conhecimento, né? Sim. Tem feito um trabalho de mentoria. Eu gosto sempre de dizer que né, muitos falam a questão de todo mundo tem que ter um mentor, né? E eu compartilho dessa ideia também, acho isso super importante, porque é uma pessoa que vai te dar uma visão um pouco de fora do seu aspecto e tal. E antigamente tinha muito, talvez, aquela questão lá de ser na terapia e tudo mais, que foi algo sempre muito pessoal, né? Uhum. E o mentor acho que faz um papel um pouco mais profissional, né? Para onde eu direciono minha carreira, eu dentro de uma empresa, né? Como especialista em business partner, acredito que tem alguns RHs que queiram saber, cara, mas o que eu faço, né? Uhum. E você tem atuado como mentor também? Como é que você vê a importância do mentor? Cara, tá aí uma das coisas que os RHs e as empresas deveriam investir mais e investem muito pouco, sabia? Muito boa colocação. Ele acha que é melhor comprar um treinamento em company e botar todo mundo numa sala e você levar um conhecimento do que você fazer um trabalho específico de mentoria do assunto que você precisa. A mentoria ela é mais rápida, mais focada e dá mais resultado que o treinamento de sala de aula, que processo de coach, que inclusive já ficou até banalizado o processo de coach, né? A gente teve aí algumas instituições do mercado que banalizaram o coaching, né? Então hoje tem gente que nem fala que é coach mais porque perdeu credibilidade. Mas você acha que tira o poder do coach? O coach tem uma outra pegada. Tá. Diferente da mentoria. Tá. É outra pegada, com outro objetivo e bem diferente da mentoria. São duas coisas eu aprendi que o coach... Vou ser simplista aqui, tá? Tá Bom, vai lá. O coach é o que pergunta e o mentor é o que responde. Pô, uma boa definição? Você fez uma boa analogia. É mais ou menos por aí. O coach ele faz perguntas e ajuda você a encontrar os caminhos para onde você quer. Mas é natural que quando você contrata um coach,
a pessoa espera que o coach também dê algumas respostas. Então não dá para ser um coach só de caminhos e perguntas, né? Tá. Você precisa também ter um pouco de bagagem para compartilhar, até para que a pessoa às vezes saia do escuro que ela não tem ideia de que caminho tomar. Porque ela não tem nenhuma opção. E se você como coach não tem bagagem, como é que você vai mostrar opções para ela? Sim. Não adianta ficar fazendo sua pergunta. Então o coach também não é só... A gente não falou aqui, mas você é coach também, né? Sou coach também. Tenho formação em coach. Legal. Na mentoria, não. A mentoria é uma coisa técnica, né, cara? Então você vai falar especificamente do assunto. Por exemplo, hoje eu sou mentor do processo de Business Partner de RH, que é o Business Partner de RH não é uma coisa nova para poder falar. Então, você que acha que é novo, não é não, viu? Esse assunto já, David Yuri, que no RH já falava disso há muito tempo. Mas pro Brasil, como tudo vem depois, Sim. chegou agora. Sim. Com força, né? Agora que as empresas estão falando desse papel, estão contratando esse papel dentro do seu quadro de recursos humanos, e muita empresa que ainda está fazendo com que as pessoas entendam qual é o papel que tem um BP. Que é bem diferente de um papel comum de um RH especialista, né, num assunto, um analista de recrutamento e seleção, por exemplo, um analista de treinamento e desenvolvimento e tal, que são especialistas, né? O BP ele tem um papel diferenciado. Por exemplo, eu trabalho hoje na Guima, eu cheguei lá há pouco tempo, estou há 5 meses na empresa, e lá não tinha esse modelo implantado. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reestruturar toda a área de recursos humanos e montar essa posição. Então, hoje eu tenho 3 BPs que trabalham lá no time e que não fazem ainda o papel do BP na íntegra, né? Até porque eu estou mentorando, né? A gente está mentorando esse pessoal para que eles possam fazer esse papel. Até porque, aí fica uma dica pessoal do RH, tá? Da história do conhecimento do estudo, né? Que é uma preocupação que eu tenho. Cara, o pessoal de RH não tá lendo. O pessoal de RH tá devendo. Porque esses dias eu fiz um processo seletivo para contratar um business partner. Abri a vaga, recebi currículo, peneirei alguns lá para entrevista. Se eu te falar que de 6 ou 7 entrevistas que eu fiz, só uma pessoa, de fato, sabia o que era business partner, sabia o papel desse novo RH. Caramba. E de fato, atuava como. O restante eram tudo gente que nem tinha estudado o assunto. Teve uma candidata que eu entrevistei que foi para ela assim, legal. Eu já percebi que ela não conhecia nada. Eu falei assim, onde você aprendeu sobre BP? Ela falou, li o livro do Fernando Battisti. Antes fosse. Antes ela tivesse... Se ela tivesse stalkeado, podia pelo menos dizer isso, né? No mínimo ela podia ter se preparado para entrevista. Eu vou fazer entrevista com esse cara, deixa eu ver quem é esse cara no LinkedIn, deixa eu entrar no LinkedIn dele, ver uns... Pô, o cara tem que fazer a lição de casa, nem isso fez, tá? Mas eu perguntei, né, pra provocar também, falei, vou cutucar, né? Vou perder a chance. Pô, eu vi sobre o BP num curso que eu fiz online, né? Nada contra curso online. Quanto tempo dura esse curso? Parece 2 horas. Com 2 horas, então, de palestra, você coloca no seu currículo que você acha que você é um BP, então, agora. Você já tem um domínio do assunto. Então, o pessoal do RH não tá estudando, cara. E eu tenho o quadro do Trago Verdades, né? E eu falo do RH sem massagem mesmo. E assim, às vezes as pessoas ficam até bravas comigo de alguma maneira, né? Porque a realidade é essa. Eu tô em sala de aula e conversando com gente de RH o tempo inteiro. Falo com muita gente de RH. E me decepciono. Porque eu tô vendo que o pessoal de RH não tem investido, Charra. E aí, sabe o que acontece? Esses caras de RH ficam indo para as empresas tentando vender um novo RH que ele nem conhece o suficiente para vender. Então, aonde eu percebi, inclusive quando eu lancei a obra, e depois que eu lancei a obra, eu intensifiquei isso, né? Eu falei assim, cara, as pessoas precisam de mentoria. Eu vou, além de fazer o trabalho educacional, que é nas faculdades, né? Nos cursos, enfim, no modo geral aí, que os cursos que eu ministro, eu tenho muito treinamento que eu ministro fora de final de semana, à noite, enfim, sobre o tema de BP, sobre o tema tal. Eu falei, vou fazer mentoria também, cara. Porque aí eu acho que a mentoria, ela tem essa vantagem de fazer com que o cara vá direto ao ponto, no assunto, onde ele tem dificuldade e o que ele não conhece. Sim. Das várias mentorias que eu já fiz com profissionais de RH,
A gente vê que o cara, de fato, ele não sabe o que ele tá falando. Que bom que ele tá pagando a mentoria e que ele Pra tá poder aprender rápido, que ele né? tá investindo, que ele tá Pô, e investindo. você vai fazer mentoria com um cara que escreveu um livro, né? Coisa boa. Coisa Antes boa. de chegar no livro, já vou falar dele. Aham. Mas e quantos candidatos chegam, uma dor que eu tenho aqui, né? Que sempre eu falo aqui pro pessoal, quantos candidatos chegam sem ter pesquisado sobre a empresa? Ah, de verdade? É, Ah, fácil, eu falo que 80% não pesquisou e não fez a lição de casa. o mínimo, né? Não- Porque eu vi uma vez. Isso quando vai fazer entrevista, tá? Às vezes falta também, né? Ah, não fala nada. Bom, pô, Você sério? imagina que o cenário de desemprego tá diminuindo, né? Então, Sim. até pouco tempo atrás tava ruim para quem é ruim. Sim. Agora tá bom para quem é ruim, né? Tá bom pra quem é Porque tá ruim. começando a faltar gente, então Exato. o cara se dá o luxo de não pesquisar sobre a empresa. Eu contrato por mês lá na empresa cerca de 400 pessoas. Para eu chegar na contratação de 400 pessoas por mês, eu tenho que entrevistar no mínimo 3 vezes mais. Entrevistar mesmo. Só que para chegar nessas 3 vezes mais entrevistas, eu preciso convocar 10 vezes mais. Ou seja, se eu preciso entrevistar 1.200 pessoas, eu preciso convocar facilmente 3 vezes mais desse número. Assim, O cara nem aparece na entrevista. o cara não aparece. Aí eu vou falar. Eu trabalho lá, a empresa que eu trabalho tem muito público operacional. Limpador, mecânico, eletricista, enfim, né? Porteiro, pessoal de operação, de facilities, né? Chá, se você soubesse a dificuldade que é encontrar esse povo hoje que queira trabalhar, é uma coisa inacreditável. Você fala, não é possível, Fernando, 9% de desemprego, não pode ser. Aí você fica brincando, né? Pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Brincadeira, viu, o povo que tá assistindo. Mas às vezes eu torço pro desemprego não cair, não, mano. Porque se cair, pior pra mim. Sim. Aí que eu não acho mesmo. É. Porque é o seguinte, ninguém nasce pra ser um agente de limpeza, às vezes. O cara tá agente de limpeza. Então, pra mim, enquanto negócio é bom, porque eu consigo ter mais mão de obra disponível quando você tem uma taxa de desemprego mais alta. Eu contrato mais fácil. Quando a taxa de desemprego é baixa, eu perco fácil no mercado. O comércio leva embora, a construção civil leva O cara é um embora. profissional de limpeza e vira um vendedor no shopping. Um shopping. Ou ele vira ele vai pro varejo, vira um vendedor, ele vai pra construção civil, virar um servente, um pedreiro, um azulejista, né? E Que tem uma remuneração melhor. uma remuneração melhor, né? E não deixa de pra ele ali ter alguma coisa diferente pra pôr no currículo dele, né? Então eu perco muito fácil pra esse segmento, muito Sim. fácil pra esse segmento. E isso pra mim é uma dificuldade que eu sofro todos os dias hoje, porque a gente fala assim, contratar 400 pessoas por mês é fácil? Não. Pro meu cliente interno, ele acha que é fácil. Mas fácil, ele acha que ele abre vaga e quer pra amanhã. Não dá. Deixa eu contar uma coisinha rapidinho aqui. Legal. Antes de você entrar no processo. Eu tava discutindo hoje, inclusive, um caso. Uma vaga que eu tenho lá na área, que eu abri na área de planejamento. 30 dias que a vaga tá aberta, anunciada. Recebemos 430 candidaturas pra vaga. Sabe quantas entrevistas das 430 se salvou? 3 entrevistas. Caramba. Sabe quantos foram pra final? 2. Sabe quantos foram aprovados? Nenhum. Nossa. Tá russo. E, ô Fernandão, eu costumo dizer que assim, essa deficiência que a gente tem, né, no desemprego, na baixa qualidade da mão de obra, vem já desde a educação, né? Sim. Então, nossa educação, vamos dizer, nossa educação pública é muito ruim, né? E a educação privada é caro para muita gente. Então, a gente acaba que a gente tem aí esses 9% de desemprego, mas não tem gente... Né? Tem gente desempregada, mas não tem qualificação para ser Sim, empregada. também. Né? E aí acaba que essa responsabilidade vai para as empresas, porque ao contratar uma pessoa, você sabe, né? Como você falou, 400 pessoas, vamos dizer que tivesse um sido contratado. Ela vai vir com algum gap, porque esse gap não é desse momento, né? Mas é um momento Sim. passado. A gente costuma ver nas nossas forças de vendas aí, que a gente vê assim, a gente rapidamente faz um diagnóstico ali, entende o gap que tem o time de vendas, mas são gaps que são anteriores não é ensinar o cara a vender, né? É assim, cara, o cara não aprendeu português direito, o cara não aprendeu matemática direito, ele não aprendeu a aprender. Sim. Então, acaba sendo transferida uma responsabilidade, e eu costumo dizer, tem uma frase que eu sempre falo assim, não tem alternativa, é treinar ou treinar. Porque
O cara veio destreinado. Não adianta você demitir e achar que tem uma fila de pessoas para você contratar. Entendi. Então, ou você investe em educação, e aí é legal que você falou da mentoria, né? Pô, de repente, se eu tenho um vendedor bom aqui, se eu tenho um profissional de logística aqui, pô, quem será que pode ser o mentor desse cara? Ao invés de colocar ele numa sala de aula, seja em company ou fora, e aí depender da capacidade de aprendizado dele, que às vezes ele não foi treinado para aprender. Sim. E a gente tem feito um módulo aqui internamente que, assim, o primeiro módulo que a gente dá, assim, é despertar o cara para saber que ele pode aprender. Às vezes você pega um profissional que está 5 anos, 8 anos sem estudar. Nada. Né? O cara não se dedicou, problema nenhum, mas quando você vai entrar com conteúdo novo, o cérebro do cara não está flexível para absorver novas coisas. Sim, correto. Então, como é que você vê essa questão da educação corporativa tendo que, às vezes, voltar alguns passos atrás e fazer o papel da educação fundamental ou mesmo da educação do colegial aí que a gente deveria ter tido e não teve, né? Ok. Isso é um fato, né? Então, hoje a gente modernizou a área de treinamento e passou a chamar a área de treinamento de universidade corporativa, né? Demos um nome bonito para ela, mas não só um nome bonito, tem toda uma metodologia por trás, que eu falo que é só de estudar, né? Cara, não vem querer me dizer que você conhece de educação, que você conhece de universidade corporativa, se você não pegou um livro da Jane Messer para ler sobre o assunto, que é uma das papas do assunto, né? Cara, você não leu o livro dela, você não entendeu, não vai ser que você... Não. Então vá se aprofundar, vá entender para você poder transformar. Mas as universidades corporativas tem ganhado uma importância nas companhias gigantesca, Chá. Uma coisa incrível. Mas voltou, porque eu vi que tinha um movimento que tinham acabado, e eu não sei se voltou como universidade corporativa, se mudou de nome ou se... Não, continua com universidade corporativa e continua com força. Tá. Ganhando mais força, né? Eu falo que, historicamente falando, né, olhando para os últimos anos, principalmente, o profissional de RH, no modo geral, ganhou força nas companhias. História do BP... gestão, é uma camada sofisticada. A pandemia acelerou a importância da área de recursos humanos. O ESG também, né? ESG, boa, bem lembrado também. São coisas que trouxeram para o nosso dia a dia uma necessidade da área de RH ser mais requisitada. Então, o RH, de fato, ele saiu da operação de ser uma mera área fechadora de folha e pagadora de salário, tá? E uma área fechadora de vaga para os processos seletivos, para ser uma área mais importante para o negócio. Tá linkada, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, de novo, falando da empresa, é uma empresa que vende mão de obra. Pô, meu principal ativo, meu principal custo é gente, cara. Como é que eu vou ter uma companhia dessa e o meu RH não tem um peso crucial para o negócio? Porra, pesa e pesa muito. Então, não só o negócio, mas o mercado em si fez com que o RH saísse desse limbo para poder ser requisitado aqui em cima, na alta administração. Para ser importante para a alta administração, para poder falar de rotinas de governança, coisas super importantes que tocam o dia a dia do negócio, né? O RH ajudando a garantir que o dia a dia do negócio funcione, né? De alguma maneira. Saudável, inclusive. Aí vem a história que o RH também não se preparou para isso, tá? Então, por que o RH patina muitas vezes? Que a pessoa que está nessa empresa que é requisitada para ser esse RH, ela não está preparada para ser esse RH. Aí o que o CEO fala? Puta, meu, um RH deixa lá fechando vaga e fechando a folha. Não traz o RH para reunião importante, não. Deixa lá porque o que sabe fazer é fechar vaga e fechar a folha. Vocês têm que sentar... seja, uma pequena evolução do DP. Porra, é isso aí. Sentar numa mesa para discutir negócio é quase que impossível. Porque esse RH não se preparou para isso. Tá? Então, no modo geral, para poder pegar a sua pergunta, a universidade corporativa e o treinamento ganhou força. Porque o que a gente tem no modo geral é muita gente que não se preparou para tal. O país não é A gente tinha um slogan anteriormente que é assim, Brasil, país da educação. Porra, mas fosse. Não é o cacete. Que tá muito distante de ser. As pessoas... Mas não é porque é por conta de política governamental também só não, tá? Não vou colocar a culpa só no governo, não. O brasileiro não é um cara que valoriza isso. Sim. Você acha que o brasileiro a gente foi educado a não ser educado. Porra, tá louco. Você acha que o brasileiro tá acostumado a ter uma estante dessa de livro que o cara leu? De fato? Às vezes nem estante de livro tem. Né? Às vezes tem, mas tá muita coisa de enfeite lá que o cara não leu. A gente brinca que o pessoal compra livro por metro, né? Exato. Pra que você precisa? Não, que eu tenho uma prateleira de 2 metros, me dá 2 metros de livro, né? Precisa encher a prateleira. Tem 3 andares e 6 metros de livro. Então, não teve até um caso na pandemia, acho que não sei se foi um juiz, né? Colocou atrás
um biombo, né? Pra parecer que o cara era... Eu vi. Acho que era uma stand de livro. Eu vi. É ridículo. É Né? dura, né? É dura. É isso aí. Eu vi. Você vê, né? Se um magistrado faz isso... Um magistrado fazendo isso. Então, é um país que não é da educação. Então, aí a gente perde muito nesse sentido. Porque a gente não consegue ser competitivo. Aí, o que acontece? Cai para dentro do RH essa necessidade de investir nas pessoas que não têm o preparo. Como é que você vê a cabeça do empresário para investir num negócio? Porque assim, né? O empresário ele tem um lance de olhar sempre o retorno e natural que seja o mais imediato possível. Sim, né? claro. Famoso retorno sobre investimento. Como é que você vê? Você pega, por exemplo, ensinar de repente a população da minha empresa a escrever ou a ler. Teoricamente, o cara está fazendo, se ele tiver a função operacional, ele está fazendo a função dele, ele não precisa ler nem escrever. Como é que você vê essa disposição do empresário investir na educação do colaborador, que não vai trazer um retorno imediato, né? Porque talvez operacionalmente eu vou treinar ele a limpar o vidro melhor, ou vou treinar ele a fazer a segurança melhor. Como é que você vê a disposição, não só de facilities, mas também de poder dar para o cara, algo a mais, que não necessariamente ele vai tirar um proveito naquele momento, né? Uhum. Ó, a disposição não é... Eu não posso dizer... As minhas experiências são mais positivas nesse sentido. Talvez porque eu tenha vendido muito bem esse peixe para poder fazer o cara sentir a importância disso, tá? Mas eu já vejo e ouço muita gente reclamando de falta de estímulo à educação, de fato, né? Eu acho que eu tive a sorte de passar por empresas que valorizam a educação. Então eu passei por empresas que tiveram... eles sempre viram como muito importante a alta administração. Sempre cobrou, sempre quis isso e tal. Tem coisas que são viáveis e tem coisas que são inviáveis, né? Por exemplo, você pega um projeto, você vai falar, puta, eu vou fazer um projeto de alfabetização na minha empresa. Quando você põe isso no papel e faz isso virar custo e não investimento, aí essa hora às vezes dá uma rateada. Aí fala assim, putz, mas não é prioridade, né? O que vai me dar de retorno isso? O que eu vou ganhar com esse negócio, né? De imediato nada, né? Imediato é nada. E quando você pega o público operacional mais simples, aí o retorno é mais distante ainda. Porque normalmente esse pessoal não para muito tempo na empresa. Então, às vezes é um investimento que quando você para pra pensar só no ROI, você fala, putz, não vou fazer. Mas se pensar no turnover, que ele pode reduzir, né? Pode ser que você tenha alguma coisa aí no turnover, tá? Mas, quando você olha pro ROI puro, você fala assim, não vale a pena. Eu vou ensinar o cara a ler, escrever, a fazer conta e tal, dar a educação básica para ele que ele não teve na escola. O retorno não é tão bom como eu pegar esse cara, botar ele numa sala, por exemplo, ou entregar para ele um aplicativo da universidade corporativa, igual eu tenho aqui no celular, e falar para ele assim, assiste ele uma videoaula sobre como você fazer a desinfecção dessa mesa aqui. Como você fazer uma limpeza terminal. Isso vai trazer um resultado direto no negócio Direto. Então, para esse tipo de investimento, o empresário ele não pensa duas vezes. Ele fala, ele quer e faz. Quando você vai para um investimento, para uma coisa mais filosófica, mais para poder tentar tapar um buraco que o país deixou, que o governo deixou, ou que a própria pessoa deixou, aí não. Aí você tem uma resistência natural mesmo. Agora, nesse universo de tantas empresas que você trabalhou, né, Fernando? Talvez não, certamente tem histórias de superação, né? Você consegue lembrar de alguém que era operacional e que de repente se formou, ou de repente consegue lembrar alguma para contar pra gente? Cara, um monte, assim, eu já tive o prazer de ver muito. Tem uma líder, não vou aqui citar nome, não sei se de repente vai poder ficar citando o nome das pessoas, né? Mas tem uma pessoa que marca muito de uma empresa que eu trabalhei há uns 3, 4 anos atrás de Facilities, né? Que a história dela é muito bonita. Né? Tem um diretor também que eu conheço, gente boníssima, finíssima, também dessa mesma empresa, que também começou lá de baixo, cara. Né? Não começou como agente de asseio, mas estava muito próximo daquilo, né? Que seria o primeiro cargo. Exato. Na empresa que eu estou hoje, tem um gerente de lá que começou na empresa como agente de asseio, era limpador. Aí entrou lá 15, 20 anos atrás. E o que diferencia, né, quando a gente fala uma empresa que tem 40, 50, 60, 70 mil funcionários, o que diferenciam esses que eu imagino que são poucos, né? Talvez, sei lá, 5%? Sim, são poucos. Não sei se tanto, né? Nem tanto, O que diferencia esses caras dos outros, né? Cara, esses caras, ele tem, de novo, né? O que faz essas pessoas chegarem ao topo são algumas coisas. Primeiro, enxergar que tem o topo. Exato. Acreditar que existe um topo. O cara precisa olhar pra cima e falar, posso ir até lá.
A caminhada é longa. Não vai ser fácil, mas dá pra ir até lá. Então, se esse cara... Essa primeira crença é super importante. Ter alguém do lado dele, um mentor, né? Um líder, um cara diferente. Às vezes é esposo, filho. Alguém que faça esse cara também se enxergar. Ele fala, pô, eu posso. Então, esses caras têm um alto comprometimento fora do comum, normalmente. Porque essa pessoa, ela tem meta, ela sabe o que ela quer, ela persegue o que ela quer. E aí, eu falo assim, e um diferencial que faz com que essas pessoas cresçam mais rápido é justamente conhecimento. Porque se esse cara, nessa caminhada, nessa escada que ele quer trilhar, ele botar o conhecimento como acelerador dele, meu amigo, esse cara vai chegar. Ele vai chegar mais rápido e vai chegar com qualidade. Ele não vai chegar lá em cima e vai cair. Ainda vai ter uma boa história pra contar, né? Ele vai ser um belo de um case pra contar pros subordinados dele. Ele fala assim, ó, eu vim daí. Legal. E ele lidera pelo exemplo. Eu vim daí. Tudo isso aí. Eu falo pro meu pessoal, por exemplo, de seleção, que eu brinco assim, eu falo assim, ó, turminha de seleção, da boa. Eu vim da onde vocês vieram, tá? Eu fui estagiário, sentei nessa cadeira aí, passava o dia inteiro entrevistando e convocando gente. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso na pele. Só que quando eu sentei nessa cadeira, eu olhei pra cima e falei assim, eu não cheguei a imaginar há 20 anos atrás que eu me tornaria um executivo de RH. Se eu falar que há 20 anos atrás eu imaginei isso, não. Puta, não tinha isso concreto na cabeça. Mas eu tinha concreto o próximo passo, Charra. Falo, hoje eu sou estagiário. Fala, qual o próximo passo? Ser efetivado. Tinha sempre o próximo passo na bolha. Ser efetivado. Vou trabalhar para ser efetivado. Fui efetivado. Tá bom, próximo passo agora. Agora eu fui efetivado, sou um assistente de recursos humanos. Agora eu preciso chegar a um cargo de analista. Então, é sempre... Às vezes você não tem o discernimento intelectual para olhar o topo da escada. Mas tenha o discernimento para você olhar o próximo passo. Sim. E aí, de novo, né? Perseguir o próximo passo como nunca. E às vezes mesmo sem enxergar, você pode imaginar, né? Porque o pessoal fala que é fé, você dá o próximo passo sem saber se tem degrau. Exatamente. Né? Tem que ir. Eu faço assim, bichão, fecha o olho e vai. Aí não sei o que. Vai. O pior que você pode dar errado, ou se der alguma coisa errada, dá um passo para trás, reorganiza, planeja e vai de novo. Vai de novo. Isso aí. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Esse é o caminho. Muito bom. Fernando, eu vou pegar seu livro aqui pra gente falar dele, mas explica pra gente qual que é a diferença, então, do BP e do RH. Boa. Do RH tradicional, né? Do RH tradicional. Assim. O BP, ele tem um papel dentro das companhias que é o que a gente fala com um pouco mais estratégico. A gente chama ele de o parceiro de negócio. Então, primeira premissa. Para esse RH, de fato, sentar numa cadeira importante para o negócio, esse cara precisa se aprofundar no negócio. E aí ele sai de uma esfera, Charra, de falar só de recursos humanos. De conhecer só de recursos humanos. Então vamos dizer assim, seria como se um vendedor, por exemplo, o cara vende só automóvel e aí de repente ele é especialista em automóvel. Ele vai para outra empresa e quer vender o produto igual vende automóvel. Ele não procura conhecer a dor da empresa. Exatamente. Ele acha que vender é tudo igual. Exatamente. Então no BP o cara assim, putz, eu sei de gente, eu sei fazer recrutamento e seleção. E ele sabe que é tudo igual. Não importa se eu estou no mercado de serviço, indústria, para mim é tudo igual. Tudo igual. Esses dias eu fiz um dos vídeos da minha rede social. Eu fiz esse vídeo dentro do carro, cara, foi bem bacana. Eu tava voltando de uma feira, né, do segmento de facilities. E eu fiz um vídeo falando sobre network, sobre a importância pro BP de fazer isso. Falei assim, Fernando, você é um cara de RH, você vai fazer o quê numa feira de facilities? Ver um monte de stand de facilities? Cara, lógico que eu fui. Porra, todas as minhas concorrentes estão lá, bicho. Todas as concorrentes da empresa que eu trabalho estão lá. Network, ver gente, conversar com pessoas, trocar figurinha, trocar ideia, ver stand, ver o que a concorrente tá fazendo. Pô, aí que eu falo, esse é o RH que começa a ser mais diferenciado, Charra. Que tá preocupado com o negócio. Com o negócio. E como é que as pessoas podem ajudar o negócio, né? Porque é o seguinte, eu não quero sentar numa reunião com o diretor comercial e tomar uma invertida dele porque eu não conheço o negócio. Não vou deixar. Sim. Não vou dar esse prazer pro cara, velho. Não vou. Eu vou sentar com ele na mesa dele e eu sei o mínimo possível pra ter uma discussão com ele de bom nível sobre o assunto. Sim. Tá, então, e aí você vai explorando mais coisas. Legal. Pô, vou ter uma discussão lá com o diretor operacional. Tá bom, amigão, eu não sou um expert em operação como você não, mas você não me dá nota também, tá? Porque eu conheço um pouco da realidade do que acontece lá embaixo. Eu sei um pouco da operação.
eu tô lá, eu visito, eu falo, eu converso com gente. Então, esse é o BP, cara. Sim. Ele tem condição de discutir gestão de pessoas no âmbito do negócio de fato. Legal. Então ele deixa de ser e discutir recursos humanos como um todo, tá? Não é só discutir, por exemplo, recrutamento e seleção. Então o BP, uma das coisas que é importante falar para quem tá vendo ali, o cara que é BP de recursos humanos, ele precisa ser um cara conhecedor e profundo conhecedor de todos os processos de RH. Ele precisa conhecer. Mas ninguém nasce sabendo tudo, tá? Às vezes você é um especialista de recrutamento e seleção. E aí você está pensando em virar um BP. Tu vai estudar. Quais os outros processos de RH que você não domina? Quando ele pode ser um BP especialista de recrutamento e seleção ou recrutamento e seleção especialista e BP mais transversal? Exatamente, isso aí. BP é transversal. Tá. Ele vai ser. Ele é um generalista. Exatamente. Ele Ele pode ser. sabe de tudo, talvez não com tanta profundidade, mas sabe de tudo um pouco. Sabe de tudo. Ele sabe. Ele tem conteúdo para discutir. Então, assim, ele não pode ser um saber muito superficial, sabe, Charra? Ele tem que ter um saber com um pouco mais de embasamento. Ali, né? Porque ele vai sentar com o cliente interno dele, que normalmente é um diretor de uma área, é o gerente de uma área, né? Para poder discutir as questões de recursos humanos daquela área que ele cuida. Então ele vai discutir de tudo ali dentro, nessa discussão. Vai discutir seleção, vai discutir treinamento, universidade corporativa, clima, cultura, endomar, ele vai discutir tudo de RH. Eu tô vendo aqui o livro, então o livro chama O Papel de Business Partner, uma nova atuação do RH. Depois o Alvinho vai colocar pra gente aí o link de venda o aí. Link de vendas o link de venda e da as editora. redes do Fernando. Obrigado. E aqui tem os exemplos. Então, por exemplo, o BP na atração de talentos. Então, atrair talentos para uma indústria é diferente de atrair talentos para um segmento de serviços, por exemplo. Muito diferente. Mas muito diferente, cara. E aí que tá a pegada. Tem que entender do segmento. Tem que ter segmento. Onde é que eu acho um torneiro mecânico? Onde é que eu acho um gerente de marketing? Isso aí. Exatamente. Então, e no segmento, né? Porque é super importante. Pô, legal. Para eu encontrar um torneiro mecânico para trabalhar na minha indústria, quais são os caminhos que eu tenho que fazer, as fontes que eu tenho que fazer ligados a esse negócio que vão me trazer essa pessoa que tem esse conhecimento? Que vai vir lá do recrutamento, né? A forma de recrutar já é diferente por segmento. Sim, exatamente. E o BP tem que dominar isso, porque o BP precisa entender com o cliente interno dele a necessidade que ele tem, desenhar essa necessidade, consensuar essa necessidade e pegar essa necessidade e voltar com a área especialista na área de recursos humanos para poder sentar com o especialista e desenhar com o especialista de estratégia. Sim. Então olha como é que eu tenho que conhecer o negócio aqui desse ponto. Depois eu, como BP, tenho que voltar aqui no especialista para desenhar com ele a estratégia para poder fazer aquilo acontecer. Então, mas como é que eu sento com o cara do negócio se eu não manjo o negócio? Como é que eu sento com o especialista de seleção se eu não conheço nada de seleção? Ele vai me dar um nó, velho. Sim. Então, é isso que eu falo negócio. Precisa sim aprofundar o conhecimento, cara. Tem que ser. Outros exemplos aqui, né? Então, no desenvolvimento de talentos, medindo na mensuração dos talentos, né? Remuneração. Remuneração é bem legal também, porque por cada segmento, né? Às vezes tem segmentos que tem tipos de remuneração, né? Enfim, na área comercial, por exemplo, o cara tem um padrão de remuneração. Você pega a área de seguros, ele tem um padrão de remuneração. Aí se você pegar uma outra área, de repente, indústria farmacêutica, tem outra estrutura de remuneração, né? Sim. Que é padrão do negócio. Sim. Então, se você entrar lá perdido e falar, sou especialista em remuneração, pode ser que não dê bom, né? É isso aí. E nesse livro aí, os capítulos dele foram organizados para ser uma leitura muito fácil para aqueles que nunca atuaram com BP e querem ter essa informação, e para aqueles que já são BP também, para fazer uma revisita ali no seu papel, né? Porque aí eu faço questão no livro de falar, Charra, de como é que o BP atua em cada processo de RH. Então, como é que eu atuo na atração de talentos? Muito decupado aqui. Como é que eu atuo na universidade corporativa? Como é que eu atuo na remuneração? Então, a gente vai falando sobre isso, dessa atuação, para ter um pouco mais de clareza. Então, eu falo assim, é um primeiro e bom beabá para você fazer uma leitura. Né? Dizer, puta, eu nunca faço a menor ideia. Cara, como esse livro dá uma lida? Vai te dar uma boa base para você começar a ter uma ideia do que você tem que fazer. E ele tem participações de outras pessoas aqui, é isso? Exato, eu tive o prazer de convidar vários colegas de RH que são BPs, que atuaram como BP ou são gestores e diretores de recursos humanos, que conhecem também bem o processo, para compartilhar o ponto de vista deles sobre o papel do BP. Que legal, que né? legal. Então, assim, não era... Eu falo assim, eu não sou o único autor, né? Eu tenho vários colegas coautores aí que colaboraram com o ponto de vista deles, e eu quis trazer isso pro livro para falar assim, pô, jamais sou dono da verdade e nem quero ser.
Então, vocês leram até aqui meu ponto de vista. Agora, no final do livro, vocês vão ter 10 pontos de vista diferentes, talvez, do meu, falando sobre o mesmo processo de BP. Pra vocês terem um Que pouco mais de legal. Eu informação. tô vendo aqui o Irlan, o que tá na azul hoje. Irlan, se você estiver vendo aí, se assistir esse podcast, beijo pra você, cara. Um abraço aí, Irlan. Você pode chegar aqui também, tá convidado aqui pro podcast. Pedir pra Fernandinha aí me lembrar de trazer o Irlan, que hoje agora ele fica voando só, né? O Irlan tá voando. Tá? O Irlan É o business partner da companhia aérea da agora. companhia aérea. E começou com o BP junto comigo, lá na empresa que a gente trabalhava junto, né? Foi lá que ele aprendeu os primeiros passos de como ser um BP, do que fazer. O Irlan é o típico cara, por exemplo, que estudou, leu, foi atrás. Ele não se preocupou primeiro com o que e sim com como. Ele falou assim, eu quero ser um BP. Tá bom, como? Fernando, eu lembro das conversas com ele, né? Quando eu propus essa virada de chave nessa empresa que a gente estava, eu falei assim, ninguém aqui ainda vai ter o cargo de BP e o salário de BP. Uhum. Primeiro vocês vão ser para depois ter. Quem topa esse negócio? Tô disposto a ensinar. Tô disposto a dar o passo a passo pra gente chegar lá. Uhum. Mas eu primeiro eu quero treinar vocês para fazer. Eu não quero ir no mercado buscar alguém. Pronto, eu quero vocês nesse papel. E o Irlan foi um dos caras que abraçou a causa. Abraçou a causa. Falou, Fernandão, você que escreveu um livro aí, a gente tá no processo de lançar o nosso. Tem algum trecho que você acha mais legal, o capítulo? Sei que é difícil falar do filho, né? É difícil falar do filho. Qual dos filhos você mais gosta, mas se fosse olhar aqui um capítulo, tem algum que você... Cara, eu gosto muito quando eu falo da introdução mesmo. Uhum. Na introdução eu faço eu dou toda essa contextualização, né, dessa histórico do RH. Do RH lá de trás para esse RH de agora que a gente está vivenciando. Uhum. Então essa primeira fase é a fase que eu mais gosto, porque eu acho que essa primeira fase é a fase que abre a mente pro que vem pela frente. Legal. Do cara falar assim, puta, esse RH mudou, né? Esse RH mudou, cara. É um choque de realidade. Choque de realidade. Assim, e aí, tá preparado para ele? Beleza, então ó, segue os próximos capítulos pra você poder ver o que você tem que fazer agora. Que legal. E é legal que é um formato de manual também. Então, deve até apoiar nas mentorias que você faz. Sim, Acaba muito. sendo um roteiro super legal aqui. O curso que eu faço, que eu ministro de Business Partner, é baseado no livro, né? Ele tem todo o caminho do livro. Eu tenho 2 formações de BP, né? Uhum. Eu tenho uma formação básica para aquele que eu chamo assim, de analista a Business Partner. Uhum. Então, essa formação básica. Aí é para a empresa implantar ou é para o profissional? A empresa pode me contratar para dar o curso para a equipe dela, né? Eu tenho instituições parceiras também que tem esse curso aberto, instituições parceiras. E aí logo vai estar uma MBA, uma pós-MBA desse assunto, tá? Que legal. Já tô com ela desenhada, logo mais em breve estará no mercado à disposição aí. Que legal. Para as pessoas poderem fazer o MBA de Business Partner RH, né? Então, tá pegando raciocínio aqui falando do Não, você tá falando da introdução aqui do livro. Então. Então eu acho que esse livro aí ele vai dar essa base para o cara sair de analista para BP. E como eu falei, e tem o curso também que eu tava no curso. E tem o curso avançado que é para quem já é BP. Tá. Né? Eu já sou BP e eu preciso agora dar uma reforçada em alguns pontos aqui da minha atuação. Né? Porque às vezes o BP, quando ele não toma cuidado, vou te contar uma coisa. Quando o BP não toma cuidado e se perde no meio do caminho, mesmo com toda a experiência dele, ele vira garoto de recado dentro da empresa. Entendi. Porque como ele é transversal, o cara fica, não, fala lá. Ele vira garoto de recado. Não, conta então. Conta uma dor aí, alguma coisa que você já viu sem falar nomes? Não, já vi. Teve uma vez que eu estava dando um curso desse tema lá na Bahia, lá em Salvador. Eu não esqueci até hoje disso. E aí eu tava falando sobre isso no curso e tal. Aí eu tinha no curso eu tinha 2 BPs de uma fábrica super famosa lá de Camaçari, na turma. E na hora que eu falei sobre isso, falando desse cuidado para não virar garoto de recado, eu dei todos os contextos do porquê que você está sendo um garoto de recado, né? Que você está ali só, vou aqui no cliente interno, pego a informação, não trato bem a informação, vou na área especialista, entrego e cruzo o braço. Aí eu fico aqui cobrando na área especialista para me entregar o que o cliente interno quer. E fico aqui contando pro meu cliente interno que a área especialista não entregou ainda, né? Então eu fico aqui, ó. O cliente interno. Fernando, estou com um problema aqui no pagamento de vale transporte do meu pessoal. Ok, vou resolver. Aí eu peguei o problema, vou lá no DP. DP, então tá com problema de vale transporte lá, você pode resolver? Aí quando eu falei isso, as 2 BPs, professor,
foi péssimo o seu comentário, né? Rindo. Porque eu tô me vendo aí. Eu estou exatamente nessa situação hoje. Fazendo a função do e-mail. Estou fazendo exatamente isso. Estou uma garota de recado lá dentro. Caramba. Então tem que tomar cuidado, não tem Exato. só pontos positivos. Por isso é importante a leitura, enfim, a informação. Por isso que eu montei o curso avançado, porque o curso avançado é para quem é BP, para o cara não chegar nesse nível. Né? Fala, puta, você viu? Você virou garota de recado. Legal. Né? Então o que eu faço para não virar? Né? Então é essa pegada. Muito bom. E aí aqui, então quem quiser comprar o livro, o papel do Business Partner, uma nova atuação da RH, vai ter o link na descrição aí e a gente vai então poder comprar o livro. Quem quiser pedir a sessão de autógrafos aí, depois combina com o Fernandão nas redes sociais. Por favor. Que o Fernandão vai assinar. Esse aqui já é nosso. Esse vai deixar aqui assinado pra gente. Isso aí. E, o Fernandão, a gente está encaminhando para os nossos finalmente aqui, mas sem antes não passar pela nossa pergunta fatídica aí. Se você assistiu o nosso podcast, você já conhece. Se não, é o seguinte, o que né, a gente vai evoluindo aí. Hoje você é um gerente de RH, de uma grande companhia e tal. O que você diria para aquele menino que estava lá no torno ou se formando no Senai? Boa, cara, que pergunta boa. E aí você vai dizer para esse cara assim, putz, Fernando, então o Fernando de hoje, o que ele diria para o Fernando que está lá no Senai, como é que chama? Bit, né? Rebite? Que risca ferro? Rebite? Rebitador, sei lá. Rebitador, sei lá. Isso aí. O que você diria para o Fernando que está lá rebitando ferro no torno? Cara, eu começaria dizendo sempre assim, Fernandão, preciso dizer uma coisa para você. Você não tem ideia do que você vai construir e de onde você vai chegar. Você vai se orgulhar de olhar para trás. Começaria logo assim, para dar aquele incentivo pro cara. Para mim, de fato, eu olho para trás e tenho muito orgulho da história profissional, da história de vida que eu criei e da onde eu cheguei até esse momento e não cheguei ainda ao final dessa história. Né? Eu falo que ainda estou na caminhada. Eu falo, pô, eu tenho 44 anos, né? Tenho um chãozaço pela frente, tem muita lenha para queimar ainda, né? Pela frente. Mas eu também diria para esse cara o seguinte, Fernando, continue estudando, continue com essa vontade que você tem de estudar, porque esse conhecimento que você está adquirindo vai te levar além daquilo que você está imaginando. Porque você está aqui embaixo e você não está ainda com condição de enxergar com clareza o topo da escada. Então continue subindo o degrau que está na sua frente que você está enxergando. Esse está mais fácil para você construir o plano de ação para chegar lá. Continue fazendo isso, porque na hora que você menos esperar, você vai estar, talvez, nesse topo da escada, se é que a escada tem topo, né? Então, não sei disso também ainda. É uma pergunta que eu deixo no ar, né? Não sei se tem topo, mas... continue... O topo está na nossa imaginação. Né? Cara, se continue... imaginar que tem. Se imaginar que não tem, né? Continue subindo, né? Assim, continue subindo e se der alguma coisa... errada, volta, recalcula a rota. Eu falo que eu faço da sua vida um GPS, né, bicho? Quando o cara erra o caminho e não reclama, né? Só recalcula a rota e vai embora, né? Recalcula a rota e recomeça. Às vezes a rota é um pouco mais longa, vai dar um pouco mais de trabalho e tal, mas é a rota que vai te levar no caminho que você quer. Como diria a Dory, continue a nadar, né? Continue a nadar. E Fernandão, eu falei que ia contar uma curiosidade no final, vou contar agora. O Fernandão também é um grande sambista, pagodeiro, né? Pô, não é à toa que ele tem um microfone ali tatuado, ó. Aqui, tá aqui. Agora é a hora que o convidado canta. Então Nossa, a gente vai pedir. Faça comigo não tenho essa expectativa que tá assistindo aí, tá? Não sou cantor, não. Eu gosto. É uma música interessante, né? A música, pra mim, ela tem um papel fundamental na minha carreira. E vou dizer o porquê. A música me ajudou muito a estimular e aguçar a minha criatividade. Porque para você ser músico, a criatividade faz parte da sua veia. Então eu sou um cara que tô sempre incomodado. Nunca tô feliz com o status quo, né? Então, acho que sempre dá pra fazer uma coisa diferente, né? Então eu tô sempre ligado no novo, tal, não sei o quê. E me incomodo muito com os discursos saudosistas, com o discurso de que aqui sempre foi assim, aqui é o caceta que é assim, que tem que ser assim, não tem que ser assim não. Né? Há novas maneiras de fazer, há novas maneiras da gente olhar para a mesma coisa. Então a música me ajudou muito nisso, cara. Então eu acho que é muito da minha criatividade, esse senso de novo, vem por conta da música. E quais instrumentos você toca, Fernandão? Cara, hoje eu toco... Não toco nada bem, né, velho?
Não sei, pô. Não toco nada bem. Não sou músico profissional, né? Então, mas eu dou uma. Eu gosto de cavaquinho, gosto de banjo, dou uma arranhadinha ali no violão. Percussão eu toco algumas coisas de percussão também que eu gosto, um repique, eu gosto de samba, o negócio é samba, né? Isso aí. Eu sou do samba, então. E samba, eu não é? sempre quis tocar com o Fernandão, mas ele nunca me convidou. Então tô falando Mentira, aqui pras câmeras. mentira, hein, gente. Ó, eu fui convidado várias vezes, nunca foi. Mas eu vou continuar insistindo, tá? Sempre quando tem. Eu faço sempre um samba beneficente todo ano, né? Uma ou duas vezes por ano eu faço um samba beneficente. Quando é o próximo? O próximo vai ser. Então eu tô organizando, eu acho que pode ser que aconteça em setembro, tá? Tá. Então, eu sempre faço um samba beneficente para poder arrecadar alguma coisa, para poder levar para alguma ONG, para alguma instituição e tal. O último que a gente fez foi em junho na campanha do agasalho, né? A gente arrecadou roupa e agasalho para criançada, né, para molecada e levou para uma instituição aqui de São Paulo. Em setembro agora deve rolar um próximo e é sempre um samba beneficente. E é aquele negócio, você é músico, gosta de samba, cola, senta aqui e vai tocar com a gente, porque aqui ninguém tá ganhando nada, ninguém aqui E de fato. Não, é tudo gente que cresceu comigo, né? Então Sim. É gente que a gente tá ali se divertindo de fato, né? Ninguém tá lá pra tocar profissionalmente, não é pra diversão, pra se divertir e pra ajudar, né? Boa. E aí, se fosse escolher um samba, só um, qual é o samba? Cara, eu tenho um samba. Tá tatuado aqui, samba. É? Tá tatuado então tá fácil, aqui. Pô. Tá tatuado Já veio aqui. Com a cola? Não, E nem combinou uma pergunta. Não, nem combinou uma pergunta, mas eu tenho um samba um samba que eu chamo é um samba do Quinteto em Branco e Preto, que chama Novo Viver. Que ele fala assim, né? Samba, eu digo com prazer, me instiga, me inspira, o mal que há em meu viver. Aí vai, né? Domina tudo em mim, todo o meu ser. Me faz tão bem, me quer bem, me traz também um novo viver. Aí vai, né? A letra é linda demais, é uma letra que pra mim tem muito significado. E no final do refrão ele fala assim, ele fala no final, né? Eu agradeço ao meu Criador, né? Por todas as forças, né? Enfim, dos nossos ancestrais e tudo que a gente tem. Então, é um samba que pra mim tem muito significado, porque é uma oração em forma de música, né? Legal. É uma oração em forma de música. Eu sou muito grato a tudo, falo graças a Deus, sempre agradeço a Deus, porque ter a oportunidade de ter amigos como você, de ter um espaço como esse para vir aqui bater papo e falar de recursos humanos e poder compartilhar conhecimento, né? Eu falo que é uma graça, cara. Então a gente tem que agradecer, né? Agradeço a Deus demais por poder me dar essa oportunidade de continuar fazendo isso, cara. Isso para mim é missão de vida, né? Muito bom. Missão de vida. Fernandão, acho que é isso aí, né, time? Chegamos ao fim? Boa. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui, sem a presença do Felipe. Hoje nem comentei, eu sei que vocês não notaram, mas hoje eu estou de host aqui. Pô, fiquei com saudade do Felipão aqui conosco. Pô. Felipão falou que não gosta muito de samba não, por isso que ele não veio. Não, isso é verdade. não é pra praia dele. E agora para fechar mesmo, lembrando que para você deixar aquele like aí, de compartilhar com seus amigos e amigas, e para a gente fazer mais o que, Alvinho? Se inscrever no canal. Aí, ó, tá vendo? Compartilhar com os amigos. Para fechar agora, Fernandão, olhando para a câmera da verdade ali, como diria Clodovil. Trago verdade. Se você pudesse dizer alguma coisa para o mundo inteiro ouvir, para os 8 bilhões de habitantes que a gente tem? 8 bilhões de habitantes. O que você falaria para todos? Puta, isso é fácil, olha que coisa, né? Você vê como é que são as coisas? Não vai falar que tá tatuado também. Nem dá para titubear para responder essa. Eu falaria para as pessoas que estão ouvindo ali para a câmera, né? Preocupe-se em vir ao mundo e criar uma história, deixar um legado positivo para as pessoas e ser uma pessoa do bem. Pessoas do bem, pessoas felizes, não enche o saco de ninguém, né? Ajude as pessoas. Faz sentido quando você compartilha, quando você estende a mão, quando você orienta. Então, cuide de gente. Gente é importante. É isso aí. Muito importante. Agradecer então imensamente a presença do Fernando Battistin aí, a quem nos deu a oportunidade, para quem não conhece, de atender a primeira grande empresa bilionária. Então atendemos na oportunidade a empresa que o Fernando trabalhava à época. Foi uma experiência muito interessante, porque foi o momento em que a gente deixou a nossa síndrome de vira-lata. Né? Porque a gente começou pequenininho, a empresa e tal, e é aquela história, a gente não enxergava o topo da escada. Só posso atender empresa pequena, e o Fernandão deu a oportunidade, que a gente não esquece nunca, de trabalhar para uma empresa que faturava na época bilhões, continua faturando. 1,5 bi na época.
1,5 bi na época, então a gente é muito feliz por isso. E aí tiramos a nossa capa de vira-lata e hoje podemos alçar voos maiores. Sim. E agora a gente quer saber qual a empresa trilionária que a gente vai atender. Vamos avisar lá o Bill Gates que a gente está chegando. Estamos chegando, boa. Beleza? Conta com a minha indicação para isso. Então, com certeza. Charra, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, abraço da tua equipe toda aí que eu gosto muito. E Mauá, grande amigo Mauá, Felipe, dentre outros aí que... Fernanda que me atendeu tudo super bem. Nosso colega esqueci o nome dele, o Alvin ali que vai editar o vídeo depois. Tem que obrigado falar bem por dele, tudo. velho, porque edição é tudo, né? Então, depois dá uma tratada na imagem lá, pelo amor de Deus. E falar pra turma que tá assistindo aí, seguir as redes sociais, que vai estar na descrição no link aí, me acompanhar por lá. Se quiser saber mais de RH, se quiser falar mais de gente, né, precisar de alguma coisa, sempre à disposição. Aí dá um jeito. Muito bom. Valeu, Fernandão. Obrigado pela visita Charra. aí. Um forte abraço a todos. Vendas, vendas, vendas. Uou!